Boa tarde, queridos e amados irmãos. Estamos mais uma vez retornando aqui ao Facebook para transmitir a palavra de Deus aos queridos e amados irmãos. Aleluia. E desde já pedindo para que você possa ir aí compartilhando a live, convidando os melhores amigos aí, amém? Convidando alguém para assistir a live com a gente, tá bom? Aleluia. Hoje à tarde eu vou falar sobre um tema que talvez você nunca ouviu esse tema. É um tema muito bacana. Vou falar sobre o testemunho do relógio. O testemunho do relógio. Se você ficar ligadinho, você vai entender o que eu estou falando, tá bom? O testemunho do relógio. O testemunho do relógio. Eu gostaria que você fosse assistindo aí com a gente, comentando aqui nos comentários também, deixasse a tua presença marcante aqui nesta noite, nesta tarde, né? Para que a gente possa celebrar a Deus junto, fazer a obra de Deus junto, né? Faça como a Soninha Vieira, vai comentando, em nome de Jesus, aleluia. Aleluia. Hoje é um dia maravilhoso que o Senhor fez e vamos nos alegrar nele. Aleluia. Você está chegando ao vivo na live onde o pastor Abraão prega. Glória a Deus. A página das pregações. Nos siga em nossas redes sociais. Vamos, faça isso para nós, irmã Soninha. Seja uma das seguidoras do nosso ministério aí, né? Aleluia. Vamos lá. Glória a Deus. Vamos lá. O testemunho do relógio. Amém? Mateus 7, capítulo 13. Mateus 7, capítulo 13. O testemunho do relógio. Eu creio que você nunca ouviu esta mensagem, porque ela está sendo pregada agora. Mateus 7, versículo 13. Entrem pela porta estreita, porque a porta larga é o caminho fácil, levam para o inferno. E há muitas pessoas que andam por esse caminho. O portal estreito é o caminho difícil, levam para a vida e poucas pessoas encontram este caminho. Glória a Deus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. O testemunho do relógio. O testemunho do relógio. Um irmão estava sentado na porta de uma igreja. Destas igrejas do interior com uma torre bem grande. E o relógio no alto daquela torre.
E de repente apareceu um homem bêbado e começou a dialogar com o crente. Dizendo que não conseguia entender os crentes. Porque eles dizem que conseguem ver Deus em todas as coisas. Olhem para a natureza e dizem, estamos vendo Deus. Eu não consigo entender. Eu não entendo. E aí o bêbado perguntou, e nós números daquele relógio, você consegue ver Deus? Você consegue ver Deus nos números daquele relógio? Olha o mistério aí. Você consegue ver Deus nos números daquele relógio? E o irmão, cheio do Espírito Santo, responde, sim, eu posso ver Deus nos números do relógio. Quando eu olho para o relógio, eu vejo o número 1. Eu vejo Deus. Deus! Pois eu me lembro que, embora no mundo, as pessoas adorem a muitos deuses, Deus de pedras, Deus de madeira. E eu olho para o número 1, eu me lembro que só existe um Deus verdadeiro que criou os céus e a terra. Dê um glória a Deus aí. Aleluia. Aleluia, você está entendendo? Deuteronômio 6:4 diz que Deus é um, Ele é único, só Ele merece adoração. E o bêbado ficou olhando para ele sem saber o que dizer. Ah, Soninha, isso é tremendo. Isso é forte. Isso é maravilhoso. O testemunho do relógio. E o bêbado então pergunta para ele, mas e o número 2? Você consegue ver Deus lá no número 2 do relógio? E aí o irmão crente disse, você se lembra de Deus? Perguntou o bêbado. O bêbado perguntou para ele, você se lembra de Deus no número 2? Então o crente cheio do Espírito Santo respondeu,
Quando eu olho para o número 2, eu me lembro de Deus, porque me faz lembrar que só existe 2 caminhos que levam o homem para o céu e outro que leva para o inferno. Que leva para o inferno. Os 2 caminhos. O número 1 me lembra que Deus é único, que há um só Deus. E o número 2 me lembra que há 2 caminhos e há um somente que leva para o céu. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Mas o bêbado não desiste. O bêbado não desiste. Ele chega e ele então diz para o irmão crente: Dona Cida, seja bem-vinda. Ele diz para o irmão crente: e no número 3, ele te lembra de Deus? O irmão crente olha para o bêbado e diz: quando eu olho para o número 3, eu me lembro que embora Deus seja um só, ao mesmo tempo, Ele é 3. Ele é Pai, Ele é Filho e Ele é Espírito Santo. Aleluia! Glória a Deus! E o bêbado fica entusiasmado. O bêbado então continua perguntando: e o número 4? E o número 4 daquele relógio da torre? Quando você olha para o número 4, alguma coisa te lembra de Deus? Então o irmão, cheio do poder do Espírito Santo, diz: quando eu olho para o relógio e eu vejo o número 4, eu me lembro de Deus. Quando eu olho para o 4, eu me lembro de Deus. Pois foi o número 4 que escreveram a história do nascimento, da vida e da morte do meu Salvador Jesus Cristo. Mateus escreveu sobre ele, João escreveu sobre ele, Lucas escreveu sobre ele e Marcos escreveu sobre ele, os 4 evangelhos. Glória a Deus. Você pode dar um glória a Deus aonde você está aí? Vamos então continuar a pregação do relógio. Hoje a pregação do relógio na torre da igreja. Venham comigo. Eu vou ver se eu consigo deixar o relógio aqui para a câmera, focalizar ele. Ainda está baixo, não está dando para vocês verem o relógio. Deixa eu aumentar aqui. Agora deu? Ainda não. Pregar a palavra de Deus não é fácil. Agora deu? Agora sim. O meu relógio, ele está até estragado. Você pode ver que ele não está trabalhando.
O número 1, Deus é único. O número 2, há dois caminhos. O número 3, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. E o número 4, me lembra os 4 evangelhos. E o bêbado ainda ficou entusiasmado. E o bêbado então, ele disse para aquele homem, aquele crente: e quando você olha para o número 5, o que é que o 5 te lembra sobre Deus? O crente olhou para o bêbado e disse para ele: quando eu olho para o relógio e eu vejo o número 5, eu lembro da parábola das 10 virgens. As 10 virgens, as 10 que esperavam o noivo. 10 que tinham lamparina nas suas mãos. As 10 que dormiram. As 10 que ouviram o brado: eis o noivo. Porém, quando o noivo chegou, eram somente 5 prudentes e 5 imprudentes, que não tinham azeite nas suas lamparinas. Por isso não puderam entrar para as bodas do Cordeiro junto com o noivo. É por isso que o número 5 me lembra as 10 virgens. E na mesma hora o crente olhou para o bêbado. Ele olhou para o bêbado e ele começou a chorar. O bêbado estava chorando, literalmente. E o número 6, moço, o bêbado pergunta: e o número 6? O que é que te lembra quando você olha para o relógio na torre da igreja? O crente olhou para o bêbado e disse a ele: pois eu me lembro que o número 6 eu vejo Deus. No número 6 eu vejo Deus. Pois me lembro que Jesus foi em uma festa de casamento em Canaã da Galileia em determinado tempo. E o vinho tinha acabado, terminou o vinho. Mas Jesus mandou que os empregados servissem 6 talhas de água e levassem para o mestre-sala. E quando eles retornaram com aquela água dentro das talhas para o mestre-sala provar, era vinho de primeira qualidade. 6. O 6 me lembra o primeiro milagre que Jesus operou no seu ministério terreno. Glória a Deus. Aleluia. O vinho era o melhor do que o primeiro. Lembre-se, a nossa glória será melhor do que a primeira. Aleluia! Glória a Deus! Louvado e bendito e soberano é o nome do Senhor. Para vocês que estão chegando agora, o nome da mensagem hoje é O Testemunho do Relógio na Torre da Igreja.
O bêbado estava espantado, já estava chorando, e ele pergunta para o irmão crente: e o número 7? E o número 7? Você consegue ver Deus no número do relógio através do número 7? O irmão crente disse: olha, quando eu olho para o número 7, eu me lembro que 7 é o número de Deus. A Bíblia fala dos 7 mergulhos de Naamã. A Bíblia fala dos 7 castiçais de ouro. A Bíblia fala das 7 trombetas. A Bíblia fala dos 7 selos. A Bíblia fala das 7 dispensações. E a Bíblia também diz que há 7 maneiras como Deus trata com o homem em cada época do tempo. No tempo da inocência, no tempo da consciência, no governo humano, na época patriarcal, na época da lei, na época da graça, e ele vai falar na época do milênio. Na época da graça, e ele vai falar na época do milênio. Glória a Deus. E a conversa do bêbado com o crente, ela foi continuando. E o bêbado, ele faz outra pergunta, e no número 8? Você consegue ver Deus no número 8? E vocês sabem que o número 8 na Bíblia é o número da ressurreição. É o número da ressurreição. Ele diz: quando eu olho para o número 8 de Deus, eu me lembro de Deus. É justamente no livro de Romanos, no capítulo 8, que está escrito: nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas andam segundo o Espírito Santo. Aleluia. Romanos 8, versículo 1. Aleluia, 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 aleluia. O testemunho do relógio, o testemunho do relógio. Cuidado com seu relógio, meu irmão, minha irmã. Aonde está você neste sábado? Você está dormindo? Você foi no estádio ver o futebol? Você está no shopping, numa lanchonete, mas você está fugindo da palavra de Deus. O bêbado já não era mais bêbado. O efeito da cachaça já tinha passado. Mas ele continua perguntando: e o número 9, moço crente? E o moço crente olha para aquele homem e diz para ele: olha, quando eu olho o 9 no relógio, quando eu vejo o 9 no relógio, moço, e ele pergunta: você consegue ver Deus? Olha, sim, eu vejo Deus. Eu me lembro que há 9 dons espirituais que Deus tem para dar a todos aqueles que o servem e o buscam de todo o coração. Aleluia, número 9. Os 9 dons espirituais. O dom do amor, o dom da bondade, o dom da benignidade, o dom do perdão, o dom da mansidão, o dom da fé, o dom da sabedoria. Glória a Deus. E o número 10, moço crente? O número 10.
Quando eu olho no número 10 do relógio, eu lembro a cura dos 10 leprosos. Eu me lembro dos 10 leprosos, Dona Cida e Soninha. Eu lembro deles indo até Cristo. E quando Jesus curou os 10, mas somente um se lembrou de voltar para agradecer a Deus. E eu quero te dizer nesta noite que se aproxima, se avizinha de nós. Você tem agradecido a Deus pelo que tem feito na tua vida? Adário Rodrigues, seja bem-vindo. O bêbado, ele já não era bêbado mais. Ele estava com o relógio na torre da igreja diante deles. E ele pergunta para aquele moço crente novamente, e o número 11? Você consegue ver Deus no número 11? E o moço crente responde para aquele homem bêbado: sim, eu me lembro. Eu vejo Deus nos 12, no 11. Eu lembro que eram 12 os apóstolos escolhidos por Cristo, mas apenas restaram 11. Somente 11 ficaram. Na hora da aflição, um deles o apunhalou pelas costas e o traiu. O entregou para os seus inimigos. Aleluia! E o bêbado vai perguntando para o moço crente diante daquela torre que está na igreja e o relógio está lá no pêndulo do tempo. E no 12, você consegue ver alguma coisa no 12? Você consegue ver Deus no número 12? E ele então, ele diz, sim, eu consigo ver Deus no número 12. Eu me lembro que há uma cidade preparada para os salvos, onde as ruas são de ouro, os muros são de cristal, onde não haverá lágrimas. Aleluia! Você pode dar glória a Deus, onde não haverá nem dor. E a Bíblia diz que naquela cidade há 12 portais, há 12 portas, onde está escrito o nome das 12 tribos dos filhos de Israel. Aleluia! Aleluia, aleluia. Você merece dar um glória a Deus agora. Esteja onde você estiver. Você merece dar um glória a Deus agora. Esteja onde você estiver. Isacar, Zebulon, Ruben, José, Manassés, Efraim, Benjamim, e por aí vai, 12 tribos de Israel. O nome deles está escrito. Eu posso ver 12 tronos, 12 portais. Glória a Deus. Olha, é o testemunho. Glória a Deus. Eu vi um pregador pregando esse testemunho do relógio.
E eu fiquei impactado com ela. É por isso eu te falei sobre isso. A Bíblia é um livro de numerologia, você sabe disso. E você não pode deixar que nenhum ateu, nem um bêbado, nem alguém que participa de outra religião zombar da tua fé. Você precisa estudar a Bíblia, compreender a palavra de Deus. Nada está na palavra de Deus por um acaso. Cada vírgula, cada ponto, cada interrogação está ali, é porque Deus tem algo para falar ali. O número 1 significa Deus. Ele é único. O número 2 significa companheirismo. O número 2 significa o casamento de um homem com uma mulher. Serão dois uma só carne, diz assim o Senhor. O 2 significa que você nunca estará sozinho. Eu sempre estarei convosco até a consumação dos séculos. É melhor dois do que um, porque se um cair, o outro levantará. O 2 significa unidade e amizade. O 2 significa que você sempre vai ter alguém do seu lado do reino de Deus. Principalmente um anjo construindo uma tenda do seu lado e habitando nela dia e noite para estar do seu lado. Ele é o seu companheiro fiel. Ele é o seu amigo nas horas mais tristes da tua vida. O 3 da Bíblia significa o nosso Deus de forma diferente. 3 ministério, o 3 trabalhar, o 3 agir. O mesmo pensamento, a mesma ideia, o mesmo projeto. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. E podemos dizer também que a igreja, você e Cristo. O número 4 na Bíblia significa fundamento, força, fortaleza, segurança. O número 4. 4 amigos carregaram a maca com o paralítico sobre ela para levá-lo até Cristo para ele ser curado. E nós precisamos desses 4 amigos quando nós estivermos aleijados para o reino de Deus. Nós precisamos de um e precisamos dos outros também. O número 5 na Bíblia significa graça maravilhosa. A graça neste mundo é a bomba atômica de Deus dado ao coração dos homens.
Se não fosse pela graça de Deus, o mundo já estaria explodido em pedaços. Deus já teria fulminado os inimigos de Israel há muito tempo. Mas é pela graça. Se não fosse pela graça de Deus, você não estaria aqui. Se não fosse pela graça de Deus, você já teria morrido há muito tempo. Ele é um Deus de graça. Ele é um Deus de compaixão. Ele é um Deus de generosidade. Ele é um Deus que deseja te salvar. Ele se preocupa com você. Ele entende a sua dor. Ele entende suas quebraduras, Adário. Ele sabe a despeito de tudo que você sente, de tudo que você passa e de tudo que você faz. Graça maravilhosa. Qual doce é o som que salvou este miserável. Eu estava perdido, mas fui achado. Eu era cego, mas agora vejo. Esse é o hino. Aleluia, maravilhosa graça. O hino escrito por John Newton. Quando John Newton estava trazendo escravos da África do Sul para a América do Norte. Eles estavam naqueles navios e cargueiros de escravos. Eles estavam remando seus remos gigantes. E aquela embarcação estava chegando aos Estados Unidos da América no século XVIII. Mas Jesus Cristo entrou no coração desse mercador de escravo John Newton. E ele recebe a graça de Deus, então ele escreve este hino, maravilhosa graça. Amazing Grace. Aleluia. O número 6 simboliza o homem, o número da imperfeição, aquilo que deu errado. Aquilo que nunca vai dar certo, aquilo que está torto, aquilo que está quebrado. O número 6, aquilo que causa problema. Toda vez que o número 6 passa pela sua vida vai ter algum problema, vai ter alguma quebradura, alguma cicatriz. Mas em compensação também, o número 7 da Bíblia significa o número da perfeição, o direito, a justiça, a santidade, o número de Deus. O número 7 aparece na Bíblia dezenas e dezenas de vezes. 7 selos, 7 taças. 7 dias que ele criou toda a terra, que ele construiu tudo. No 7º dia que ele descansou. 7 vacas magras que saíam do rio no sonho de Faraó, as 7 vacas gordas. 7 espigas de milhos magras e débeis e fracas, e 7 espigas de milho boas. O número 7 está sempre aparecendo na palavra de Deus, as 7 semanas de Daniel. E toda vez que o número 7 cruza a sua vida, é porque bênção virá na tua tenda. Cura virá na tua tenda, vitória virá na tua tenda, força virá na tua tenda, porque o número 7 é o número da perfeição, é aquele que vem para aperfeiçoar tudo que está torto, tudo que não está direito.
Aleluia. O número 7 é o número que eu amo. O número 8, que está no relógio, significa também o número da ressurreição. O número da ressurreição, o número dos sonhos, o número que ressuscita seus projetos, o número que faz tudo nascer de novo, aquele que estava morto reviveu. Aleluia! Coisas boas estão vindo por aí quando o número 8 ele acontece na virada da sua vida. Aleluia! O número 9, como está a história do relógio, significa os dons espirituais, os dons do Espírito. Vamos dizer que são chamados de o fruto do Espírito. Não há uma confusão aí, há uma confusão aí. Frutos e dons. Em Gálatas fala sobre dons. Em Gálatas fala sobre frutos. E 1 Coríntios 11 fala sobre dons espirituais. É diferente. Se você tiver esses 9 frutos do Espírito, você é o crente perfeito. Mas se te faltar um desses frutos, você precisa orar, você precisa buscar mais a Deus. É tão importante esses frutos que ele diz que a primeira palavra que tem é amor. O primeiro fruto é amor. Essa palavra amor é tão importante que Paulo disse que nós podemos falar língua de anjos, que nós possamos mover montes, que nós possamos mover montanhas, que nós possamos curar, levantar mortos da tumba. Mas se você não tiver amor, será como o sino que retine. Nada funciona. O número 10 da Bíblia. O número 10 significa o número da... Eu vou dizer, o número da plenitude de Deus. É isso aí. O número 10 na Bíblia significa o número da plenitude de Deus. O número da excelência. Não o número do bom, nem o número do ótimo, mas o número do excelente. Aquele que é 10. Nosso Deus é 10. Aleluia. Aquele que está em primeiro lugar. Aquele que já venceu todas as Olimpíadas. Aquele que é campeão de todas as competições. Aquele que já venceu todos os campeonatos. Aquele que venceu a cruz. Aquele que venceu a cripta. Aquele que venceu a morte. Aquele que venceu a dor. Aquele que venceu a doença. Aquele que venceu a solidão. Aquele que venceu o monte do Calvário. Ele é 10. Ele é um Deus de excelência, um Deus de plenitude.
Quando você fala assim, aquele irmão é nota 10, é porque ele é bom, ele é excelente. E eu não tenho o costume de dar 10 para qualquer um. Falando no nível humano, mas o nosso Deus é 10. O nosso Jesus é 10. O número 11. O número 11, ele significa que é você mais um. Você nunca está sozinho. E que você está quase chegando. E você está quase chegando a ser um governo no governo de Deus. Só falta um pouco. Só falta mais uma nota. Aleluia. O número 12. O 12 na Bíblia significa plenitude. Mas também o número 12 significa governo. O número 12, toda vez que ele aparece na Bíblia, ele aparece como governo, aquele que governa. Aquele que governa. Obrigado, Adar Rodrigues, pelo 10 que você está me dando. Eu não sou merecedor de ser 10. O número 8 seria de bom tamanho, mas obrigado pelo 10. Olha, o 12 é o governo. É aquele que governa. 12 tribos de Israel. 12 apóstolos. Jesus lá no templo com 12 anos de idade. Conhecimento. Governo. 12 portais. 12 tronos. Há 12 portas. O número 12, Jacó teve 12 filhos. 12 tribos. 12 cestos de pães são levantados no milagre da multiplicação dos pães. Um cesto de pão para cada discípulo, para cada apóstolo. Ali está provando que Jesus governa, o governo de Deus. Louvado seja Deus. Que vocês possam ser muito abençoados com esta live. Você que assistiu ela e você pôde entender sobre o testemunho do relógio, você aprendeu um pouco sobre a numerologia da Bíblia. Eu poderia falar do número 40. O número 40 significa disciplina, prova, provação, desafio. 40 dias no deserto, sendo tentado pelo diabo. 40 anos no deserto, perambulando entre cobras e serpentes. 430 anos no Egito, escravizado por reis, por faraós. Setenta simboliza também cativeiro, porque Israel ficou 70 anos no cativeiro na Babilônia. É muito tempo.
Eu não prego muito sobre numerologia bíblica porque eu não tenho tanto material para falar sobre esse tema. Eu não estudei o tema. Então, o que eu falei que hoje foi pelo Espírito Santo de Deus. Amém? Deus abençoe os irmãos. E Deus continue abençoando vocês. Agradeço a todos vocês que assistiram. E aqueles que não assistiram, eu espero que as outras coisas que você esteja fazendo seja melhor do que uma pregação do Evangelho. O Adário daqui a pouco vai entrar com a live dele no ar. Espero que você acompanhe a live do amado irmão Adário Rodrigues. Visita ao seu lar. Mas ele só vai chegar no seu lar se você abrir a porta. Se você não abrir a porta da sua casa para o Adário entrar, para o pastor Abrão entrar, você não vai ter a live. A única maneira de Jesus entrar na sua casa é você abrindo o portal da sua casa para que nós entremos com a pregação da palavra para a sua vida, para o teu coração. Não adianta. Mas por que nós entramos aqui no ar do Facebook, mesmo sabendo que tem tanta pouca gente nos assistindo? É porque nós sabemos que sempre tem alguém que está faminto, que precisa de um pedaço de pão. Sabemos que sempre tem alguém que precisa de tomar uma água vinda do céu, que alguém que está doente precisa ser curado. Às vezes a gente tem uma pessoa na plataforma com a gente assistindo, ou duas no máximo. Mas o Espírito Santo é tão poderoso, tão maravilhoso, que ele pega esta palavra e ele vai distribuindo para o Brasil inteiro. E eu agradeço a Deus porque a palavra tem chegado na Holanda, a nossa palavra tem chegado na Alemanha, tem chegado na América do Norte. O que nós pregamos tem chegado em Portugal. Graças a Deus por isso. Jesus Cristo disse que nos últimos dias muitos apostatarão da fé, dando ouvidos a espíritos demoníacos. Ele disse que nos últimos dias muitos esfriariam na fé e não dariam mais ouvido à palavra do Senhor. Você pode fazer 4, 5, 6, 7 live aqui no Facebook, no YouTube, que você vai ter 2 ou 3 pessoas te assistindo. As pessoas não querem mais ouvir a palavra. As pessoas estão frias, geladas. Agora a pessoa lembra de Deus é quando ela fica doente. A enfermidade entra no lar. Quando o parafuso começa a ficar apertado, aí ela vem. Ela vem buscar Deus. Ela vem buscar a cura. Ela vem buscar o milagre. Mas na maioria das vezes você tem que tomar cuidado, porque na maioria das vezes você chega muito tarde. Você chega muito tarde. E muita gente tem chegado tão tarde, mas tão tarde na busca da fonte, que o Espírito Santo fala: a fonte secou, acabou. Sem tempo. Sem tempo. O relógio de Deus está chegando à meia-noite. O relógio está quase à meia-noite. E muito em breve a trombeta de Deus vai soar e muitos vão ficar. Por quê? Porque não tem dado ouvido à palavra de Deus. Que Deus os abençoe.